dia! Bom dia, segundo ano. E aí, tudo bem? Tudo bonzinho aí? Tá todo mundo bem em casa? Graças a Deus, não é verdade? Antes de a gente começar a nossa aulinha de redação, a tia vai deixar aqui um versículo para vocês estarem meditando. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: tudo que você semear, certamente colherá. Isso é uma verdade. O que é que você está semeando? O que é que você está fazendo? Está fazendo coisas boas? Coisas para abençoar a vida de outro? Então, com certeza, você colherá coisas boas, quer dizer, coisas boas irão acontecer com vocês. Tá bom? Pode acontecer, pode ser que não aconteça agora, mas lá na frente você vai colher aquilo que você está fazendo, tá bom? Tia hoje trazer uma proposta diferente para vocês. Nós não vamos trabalhar com o livro hoje, tá? Nós vamos deixar o livro quietinho. Hoje a gente vai observar esse arquivo que a tia preparou aqui e também vai estar enviando no grupo dos pais, tá bom? E vocês vão ter acesso a esse material. Então, hoje nós vamos produzir um texto, uma história, nós vamos escrever a história a partir das imagens que a tia vai colocar e vai mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, tá certo? Então, para começo de conversa, a nossa história deve ter um título, não é? Deve ter um título. E vamos dividir a nossa história em 3 partes. Nós vamos dividir o que chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na parte de introdução, nós devemos apresentar os personagens, onde eles estão. No desenvolvimento, que é a segunda parte da nossa história, nós devemos escrever o que foi que aconteceu, tá bom? O que aconteceu com esses personagens. Em seguida, na conclusão, a gente vai escrever como tudo isso se resolveu, tá bom? No desenvolvimento pode surgir um problema e na conclusão temos a solução desse problema. Então, vamos começar aqui com a introdução. A introdução é a primeira parte da história e a tia trouxe aqui algumas frases que vão auxiliar vocês a iniciarem essa história. Tem um certo dia, certa manhã, um belo dia, numa noite, era uma vez. Eu tenho certeza que esse era uma vez é o que vocês mais escutam, né? E vocês mais encontram aí naquelas historinhas de conto, as histórias de conto de fada. Mas isso aí a gente pode iniciar o nosso texto também com essas outras frases, tá certo? Lembrando, né, essa primeira parte do texto, devemos apresentar os personagens. Certo dia, Maria e seu primo Lucas estavam na floresta, entendeu? Vocês vão apresentar, a primeira parte é a apresentação, e a segunda parte nós vamos para o meio da história, que pode acontecer, ou também podemos chamar de desenvolvimento, é onde vai surgir o problema, alguma coisa vai acontecer aí, tá bom? E podemos iniciar também essa segunda parte com essas palavrinhas. Quando, de repente, então, nesse momento, em seguida. Tá certo? Vocês vão começar com essas frases e dizer aí, aliás, vocês podem escolher uma delas, né? E dizer o que foi que aconteceu. E de repente ouviu-se um barulho e eles correram e começaram a gritar, entendeu? Surgiu aí um problema. Vocês vão observar a imagem, a gente vai observar a imagem, a gente vai perceber essas partes do texto e depois vocês vão estar escrevendo. Por fim, né, no final da história, pode-se usar aqui, portanto, finalmente, por fim, por isso, por quê, tá bom? Tia colocou aqui alguns lembretes que a gente pode
analisar quando a gente for escrever o nosso texto. O primeiro ponto é: leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro no que você vai escrever. É isso aí. Antes da gente escrever, a gente deve pensar o que a gente vai escrever. Primeiro você pensa, tá bom? Na história. Depois que você imaginou a história, aí você vai escrever. Depois, mantenha sempre o mesmo espaço no início dos parágrafos. Tia, o que é parágrafo, tia? O que é parágrafo? Vejam só, sempre aí no comecinho, a gente vê as histórias. As histórias têm um espaçozinho antes de se iniciar o texto propriamente dito, ok? E é o que chamamos de parágrafo. Em seguida, nós vamos observar aí, cuidado com as repetições de palavras. Substitua-as por outras palavras com o mesmo significado. Faça uso da pontuação adequadamente. Que pontos são esses? Ponto final, usado para mostrar que terminou de escrever a frase ou pensamento. Interrogação, quando nós vamos fazer uma pergunta. Exclamação, mostra sentimento, alegria, susto, espanto, grito. Vírgula, quando se quiser dar pausa durante a leitura, né? Ou podemos também listar coisas. Então, o uso da vírgula é bem cheio de detalhezinhos, mas aos pouquinhos, a gente vai introduzindo os conhecimentos, tá certo? 2 pontos, quando a gente vai avisar que um personagem vai falar. Por exemplo, Maria falou, 2 pontos. Travessão, porque é o momento que o personagem vai falar. Então, quando o meu personagem vai falar, aí eu coloco um travessão. Calma, calma, sem espantos, tá certo? Sem espantos. Por que, tia, sem espantos? Porque esses conhecimentos aí a gente vai adquirindo aos pouquinhos. A tia só tá mostrando para vocês, pra gente ir se acostumando, tá bom? Iniciar parágrafo, nome de pessoas e lugares sempre com letra maiúscula, que eu sei que vocês já sabem. Tia quer mostrar para vocês aqui um livro, certo? E para tia mostrar o uso do parágrafo, para mostrar a vocês o parágrafo. Observem aqui, esse texto aqui. Vocês estão vendo esse espaçozinho? Outro espaço, outro espaço. Isso quer dizer, isso aí é o que chamamos de parágrafo. Então, vocês não vão fazer 3 partes da história, então vocês vão escrever 3 parágrafos, ok? Tem um espaçozinho, ó, olha o espaço, tá bom? Isso é o que chamamos de parágrafos. E como é que eu faço, tia, para manter o tamanho? Você põe o seu dedinho, pega a folhinha de vocês, põe o dedinho e começa a escrever após o dedo, certo? Eu já tinha mostrar para vocês. Tia tá aqui com uma folhinha, tia tá mostrando aqui que o título deve ser centralizado. E quando a gente for escrever, tia, nossa história, põe um dedinho no começo, tá certo? Põe o dedinho, marca o espaço e você começa a escrever após, tá certo? Você fazendo assim, marcando com o tamanhozinho do seu dedo, vai ficar igualzinho, tá certo? Temos aí, então, agora a nossa proposta, que diz assim, produção de texto. Vamos produzir uma história? Você terá que produzir a partir das imagens. Siga todas as regrinhas. Então, essas coisinhas que a gente aprendeu agora foi uma introdução. Nós vamos praticar ainda muito mais, tá bom? É apenas o primeiro contato de vocês. Eu sei que tá tudo novo, mas vai ser o primeiro contato e a gente aos poucos vai aperfeiçoando, tá certo? Vamos lá. A historinha é a partir dessas imagens. Você tem 4 imagens dessa historinha. Essa primeira parte, o menininho está caminhando, vocês vão dizer como é o nome dele, vocês vão dizer como é o nome dele, vocês vão dizer onde ele está, certo?
olha o que aconteceu. Aqui, minha gente, vocês podem, na primeira imagem, vocês podem aí escrever, certo? Onde ele está, com o que ele está fazendo, tá bom? O nome dele. Aí agora, você pode iniciar o segundo parágrafo, que é onde acontece, certo? Um problema. E qual foi o problema? Ele tropeçou numa caixa de presente. Você pode usar de repente, vai dizer o nome do personagem, tropeçou e caiu, tropeçou num presente, certo? Aí você pode ir contando, olha aí. Faz parte também do desenvolvimento da história. Certo? E vocês aí podem usar a criatividade de vocês para escreverem o que tinha na caixa. Tia deixou aqui em aberto para vocês usarem a imaginação e escreverem aí o que será que ele viu, o que é que tem nessa caixa, tá bom? Caprichem, tá muito legal essa história. Vocês podem aí, primeira, ele está andando, onde é que ele está? O que é que ele está fazendo? Como é o nome dele? De repente, ele tropeçou, tá bom? E então surgiu uma curiosidade, né? Dele descobrir aí o que está dentro da caixa. E em seguida, está nas suas mãos aí, querido escritor, querida escritora, escrever o que será que esse menininho aí vai encontrar dentro dessa caixa de presente, ok? Usem a criatividade de vocês, lembrando daquelas regrinhas, mas com calma, sem espanto, pois isso aí a gente vai absorvendo e aprendendo aos pouquinhos, tá bom? Beijos, façam essa produção que tia quer ver o seu texto, tá bom? Cheiro, meus amores, e até a nossa próxima aula.